Assim, o desempenho do Palmeiras deixou um pouco a desejar, você não acha? Sim. Você não ficou um pouco, caraca, aquele jogo do Chelsea, o jogo do Inter Miami, o jogo do Porto. Como você avalia o desempenho do Palmeiras dentro de campo? Em ó? loco. Em loco, vendo perto ali. São alguns pontos, né? O primeiro, o jogo contra o Porto, o Palmeiras jogou bem, faltou o gol. Sim. Que é algo que... É um problema desse tem time aí, né? sido- É sintomático, né? Um bom tempo o Palmeiras tem sofrido com isso e eu não acho nem que é... e o Palmeiras cria um monte, mas Não tá faz conseguindo, gols. aham. Até contra o Porto criou boas oportunidades. Sim. Mas o Palmeiras, às vezes, eu tenho sentido, assim, nos últimos tempos, que falta um pouco de efetividade ao Palmeiras. Sem dúvida. O Palmeiras fica ali, tocando a bola, ninguém chuta, né? Uhum. Então, acho que falta um pouco disso e, enfim, no jogo contra o Porto, faltou a bola entrar mesmo, mas o Palmeiras não fez um bom jogo. Só que aí vem a sequência da competição, em que o Flamengo vai ganhar do Chelsea. Nossa, exato. Aí o Botafogo vai ganhar do PSG. Você fala, pô, era o Palmeiras ter ganhado, né? Porque depois, quando saiu do jogo, o Palmeiras foi o primeiro brasileiro a estrear. Sim, eu fiquei emocionado pra caramba. Não, Eu falei, é, cara, meu pai saiu- apareceu na live, assim. O cara fica me zoando. O Felipão pôs o pai dele na live pra comemorar o 0x0 com o Porto. Não, é que a gente saiu daquele jogo, caralho, mano, vai bem. É isso. Exato, velho. Na hora que o Palmeiras, tipo, beleza, o Palmeiras, cara, poderia ter ganho tranquilamente do Porto pelo que criou e não ganhou, só que a gente saiu, nossa, dá Pra caralho. Só que aí depois vem os outros resultados e você fala, putz, não foi tão bom assim. Uhum. Contra o Al-Ahly, eu acho que tem um fator muito determinante, que é o calor, que tava muito quente. Tanto que o Abel Ferreira entrou com uma estratégia diferente. Sim. O treinador do Al-Ahly até comentou, eu não esperava que ele entrasse com as linhas Baixa, né? baixas, né? E ele fala, foi uma estratégia para administrar o calor, porque tava muito quente. O Palmeiras ali fez, acho que tinha o que fazer, ok? E vale lembrar também que o jogo parou bem no momento em que o Palmeiras estava massacrando. Sim, Fez sim. o segundo gol logo em seguida Parou. ali, então deu uma segurada, né? O jogo contra o Inter Miami foi péssimo, Nossa do Senhora. começo ao fim. Esse me deu taquicardia. velho. Não, no início, assim, a escalação, quando eu olhei, eu falei, não, o que tá acontecendo? Então, assim, já a escalação eu já não gostei. E a postura do Palmeiras, né, não foi boa. Deu pane ali nos caras. Acho que, sei lá, ficaram entusiasmados com o Messi, com o Suárez, deu uma pane. E o Palmeiras ficou vendo o Inter Miami tocar bola, Nossa, tocar isso bola, foi tocar bola. ridículo, Ninguém dava o bote, ninguém. Então, o Inter Miami fez o que quis. E vamos combinar, um time, beleza, tem o Messi, tem o Suárez, mas o Suárez já não é mais o Suárez, O o Suárez Messi fez já um não é mais o golaço em Messi. cima da gente, velho. E o resto do time é muito inferior. Horrível, horrível. Então, assim, o Palmeiras foi muito mal nesse jogo e lá no estádio foi desesperador. Porque o telão ficava anunciando o resultado do outro jogo e mostrando o gol. Meu, na hora que saiu 3x2 ao Ali, aí em seguida 3x3 Porto e todo mundo vendo o Palmeiras tomando uma Aí coça. ficou a um gol ali do Porto fazer pro Palmeiras ser eliminado, né? É. Porra. Então, não, naquele momento já começou a me passar tudo pela cabeça. Puta, vou embora amanhã, sabe? Já tava achando que não deu tempo nem de ir no outlet. Mas, enfim. Deu tudo certo. Aí, contra o Botafogo, pra mim, foi o melhor jogo do Palmeiras. Sem dúvida. Apesar do Palmeiras ter precisado ir para a E prorrogação apesar pra da fazer um gol. postura do Botafogo também, né? Que foi Também. patética naquele jogo. O Palmeiras jogou muito bem. Inexplicável. O Rio jogou muito bem, o Paulinho. Não, o Palmeiras fez um bom jogo. O jogo foi ruim. Foi, mas... O jogo, assim, pra quem não tava torcendo pra ninguém, tipo eu, assim... Torcendo pra ninguém é mentira. Tá torcendo pro Botafogo pra caralho. É isso que eu ia falar. Cara de pau, velho. O cara nem pisca pra mentira. Mas assim... Não, eu tô respeitando o nosso convidado. Não, pode falar. Mas a verdade é que o jogo não foi um grande espetáculo, né? Foi um Foda-se, jogo... ganhamos, velho. Eu acho que pra quem... Mas é tipo Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Não, Todo mundo o fala, Palmeiras e Santos "Nossa, foi pior." A pior final, Foi ruim. Não, mas assim, a pior final, o jogo Sommelier ruim e de tal. final. Mas a gente que tá ali envolvido Você não tá ligando pro nível do negócio. Lógico. ganhar. É. Claro. Dane-se. A final de Flamengo e River 94, foi um puta jogo, Brasil e Itália, 94. Os Estados Unidos, foi uma merda. Uma merda. Uma merda. Flamengo e River foi bom? Nossa, me emocionei. Não, foi Não, um jogo foi horrível, cara. Mas O Flamengo ganhou com o erro do zagueiro lá, mas ninguém fala. Fala só do Palmeiras. ela patinou. Já deu logo no Palmeiras e Flamengo foi um bom jogo. Foi. Palmeiras e Flamengo foi. Bem trocação e tal. Mas é isso, assim, não necessariamente precisa ser um bom jogo, mas o Palmeiras dentro da
estratégia, jogou bem. Você acha que poderia ter feito mais contra o Chelsea? Porque assim... Ali eu acho que deixou uma... Até assim, quando o Estevão empata e o Palmeiras tem alguns contra-ataques ali, putz, cara, assim, é que sai aquele gol na falha do Everton, que eu acho que Inesperada, né? Inesperada. Não, porque o Palmeiras tá sem o Gomes, sem o Piquerez, porra, sem o Murilo. Aí você fala, pô, entrou o Mikael, entrou o Vanderlan e tal, o Fux, você fala, pô, o que eu menos esperaria que fosse falhar seria o Everton, mano. Aí quando eu vi aquela falha, eu falei... Não, e assim, aí que acontece? Depois, quando o Chelsea vai tomando forma depois desse jogo e acaba sendo campeão, a impressão que dá é que talvez o jogo que eles mais passaram perto de perder foi justamente esse pro Palmeiras. Ou não? Do mata... Eles chegaram numa prorrogação contra o Benfica, embora... Mas teve aquela parada de quase 2 horas. Agora, assim, do Palmeiras pra frente foi o jogo que eles tiveram um pouco mais de dificuldade. E o Palmeiras a gente bateu porque a gente achou que... tava com a cabeça do Chelsea, que perdeu pro Flamengo e tudo mais. Esse time é o pior Chelsea de todos os tempos. Não, e o primeiro tempo do Palmeiras foi pavoroso. Eu não sei o quê. O primeiro tempo foi muito ruim. Mas assim, você ficou com a impressão de que dava pra fazer um pouco mais? São alguns pontos. Primeiro, assim, Flamengo e Chelsea, de jeito nenhum, foi uma baita vitória do Flamengo. Uma baita vitória. Mas é óbvio que a gente tem que olhar as circunstâncias do jogo. Claro, era Ficar com um a mais ajuda. Não que, o Flamengo saiu atrás e foi buscar o resultado. Sim, sim. Poderia ter feito até mais. E é um jogo de primeira fase. É um jogo de primeira fase, então não tem esse componente emocional de você, meu Deus, se eu perder eu vou pra casa. E não tinha João Pedro também. Não tinha o João Pedro, que foi determinante. 60 milhões de euros. Jogadoraço. No meio do campeonato. O que ele Eu jogou... também acho que a FIFA poderia rever isso. Caramba, E o que ele jogou contra o Palmeiras é pouco falado, do que ele entrou no lugar daquele Ele mudou o jogo. Ele mudou completamente o jogo, cara. Ele joga muito. Joga muito. Ele fez os 2 gols contra o Fluminense. Os golaços. E assim, é isso. Não é que as pessoas... Eu falei isso nos meus stories. A FIFA deveria rever isso de poder comprar jogador e inscrever o jogador durante a competição. Aí tem gente... você tá chorando. Libertadores também pode. Só que Libertadores é uma competição de um ano todo. Uhum. Você acaba... mostrando ainda mais o abismo que é a Europa para os outros continentes, porque qual time fora da Europa vai ter a condição de comprar um jogador como esse tão caro, do nada, para colocar... perdi um jogador aqui. Você privilegia a Europa e a Arábia Saudita. O Chelsea buscou o cara em uma semana, velho. 60 milhões de euros, assim, ó. Pá! Vai lá, joga e define o campeonato. Lá, vem. Porra, velho. Então, Concordo, assim, 100%. acaba demonstrando ainda mais o abismo econômico entre os centros do futebol. Mas sim, tipo, ele acabou com o jogo contra o Fluminense e contra o Palmeiras entrou muito bem. Então, assim, são fatores, né, diferentes e que mudam um pouco esse jogo contra o Palmeiras. Mas a sensação pós-derrota não era de um negócio, dava, Era? Dava, hein? Teve a fatalidade de você perder, porque o Palmeiras tem muita reposição do meio pra frente, mas pra trás não tem. Eu gostei do Fux, eu acho que ele não comprometeu. Não, ele jogou tá bem. jogando bem, sim. Inclusive, ele Mikael é jogou mal. desfalque hoje, né, contra o Fluminense. E, cara, pra mim, ele segurou super bem. Sim. Contra o Botafogo, aquele lance aquela dele. foto é icônica. Aquela ali, ele histórico. Tirou de cabeça, de cara. Com o braço com a tartaruga. Vai igual um peixe, assim, fora da água, assim, velho. Mas, infelizmente, assim, o Vanderlan e o Mikael ficam muito distantes do que é o Gomes e o Piquerez. Nossa. Palmeiras, Muito com distante. quanto investiu, ter Vanderlan de reserva do Piquerez é má montagem de preocupante, elenco.